E também, Ricardo, o nome do vilão Mordu não é à toa. Ah, sim, o Mordu, vamos lá. Já que estamos falando aqui do Mordu, primeiro vamos falar mais uma coisinha da produção. Para fazer o Mordu e a Mãe Urso também, eles tiveram que pegar inspiração em ursos de verdade, né? Uhum. Não, eles não trouxeram ursos pro estúdio. Fiquem tranquilos. Não foi isso. Mas enfim, eles estudaram bastante os ursos, a anatomia deles, né? Eles. Porque eles queriam transmitir ali uma coisa mais realista nesse aspecto. Porque o urso em animação é uma coisa que tem desde sempre, né? Você pensa ali um monte de outros ursos que a Disney fez ao longo dos anos. Uhum. Pensa, por exemplo, sei lá, no Baloo, ou no Kenai, ou vários outros ursos que são. Muitos deles são cartunescos, né? Uhum. São criaturas assim meio estilizadas, tá? Eles parecem ursos, mas não são ali igual a um bicho de verdade. É algo mais simpático, mais bonitinho. Pra fazer os ursos aqui nesse filme, eles precisavam fazer ursos muito mais realistas, né? Porque precisava, por exemplo, precisava enfatizar ali que a rainha acabou virando um animal selvagem. E vai aos poucos perdendo a humanidade. Pois é, algo quase como a Bela e a Fera, né? Que nós vemos a fera, por exemplo, ele tá quase que retrocedendo ao estado de fera mesmo, de besta, ao estado animal. Já está perdendo o pouco que restou da humanidade dele. A Bela é que ajuda a restaurar isso. Aqui nós temos, digamos, esses, como eu posso dizer, uns pequenos espasmos, né? Uhum. Em que a rainha acaba, digamos, ela meio que desaparece, na verdade, e do nada acaba virando um animal selvagem. Isso é enfatizado na pupila dela. Quando a pupila tá toda preta, é um animal. Uhum. Agora, quando vem a parte branca do olho com a pupila, ela volta. Isso. E inclusive os olhos foram exatamente uma das formas que eles encontraram de canalizar essa, digamos, esse aspecto da humanidade, né? É como você vai saber ali, vendo aquele urso selvagem de 2 metros de altura, 3 metros de altura, como você vai saber que ali tem um ser humano? Pelos olhos. Você pode ver que os olhos da rainha transformada em urso são os olhos da rainha mesmo. Mesma cor e tudo. Aí, quando ela regride a um estado de fera, os olhos mudam, viram um urso de verdade mesmo. Já todo preto. Então, foi isso que eles fizeram, né? Eles tinham que ter uma abordagem mais realista ali para representar o urso, um bicho selvagem que não é fofinho. É fofinho quando os irmãos da Merida viram os ursinhos. É, é um fofinho, mas, digamos, um urso adulto você não quer se meter com ele. Uhum. O urso adulto é um bicho perigoso. E faz um belo estrago. Então. Eles tinham que enfatizar esse aspecto, né? E isso ficou ainda mais exacerbado no Mordu. Porque o Mordu, assim, eles não pegaram ali. Tá, porque pra rainha transformada em urso, eles pegaram a inspiração. Tá, um urso de verdade. Vamos desenhar um urso de verdade. Tá ali. E pro Mordu? O Mordu, ele é um pouco mais perigoso do que um urso de verdade. Ele é uma besta fera. Ele já tá ali, sabe-se lá quantos séculos, amaldiçoado. Ele é um bicho, uma fera impiedosa. Ele perdeu o resquício de humanidade que tinha. E se você vê, ele é cego de um olho, cheio de cicatriz. Isso, e ele tem lanças ali por todo o corpo. Ele é imune a armas, praticamente. Ele é praticamente. Um tanque Ele de é, guerra. é um tanque de guerra, ele é quase impossível de matar. E ali ele já perdeu. É isso, ele já perdeu o resquício de humanidade que tinha. É como se fosse, por exemplo, tá, a rainha teve aqueles espasmos em que virava fera. Mas logo voltava à humanidade dela. Voltava à consciência. Então, o Mordu não teve a mesma sorte. Ele perdeu o que tinha de humanidade e virou uma fera para sempre. Que basicamente é o irmão mais velho, né? Do conto. Isso, de 4 irmãos, né? Ele é o irmão mais velho.
E aí ele foi amaldiçoado exatamente por conta de tudo aquilo, né? Do egoísmo e tudo mais. Uhum. E também, qual que é o nome de. Qual que é o nome, tradução do nome Mordu? Mordu, vamos lá. Mordu é um termo. Cara, agora me ajuda a descobrir qual era o dialeto dele. Mordu. Porque Mordu é uma palavra de verdade, não é baboseira não, não é Uhum. criação. É, cara, qual era o dialeto em que a palavra Mordu era mesmo? Mordu. Ah, Vou pegar aqui, pera aí. porque, enfim, é uma palavra que tem um significado mesmo. Uhum. Mas, enfim, mas já antecipando, Mordu, traduzindo para o inglês, fica Big Black. Ou seja, algo bem literal, é um grande Ga- urso negro. Vem do gaélico. Então, Mordu é gaélico para Big Black. É o Uhum. grande urso negro. Ou Mor- seja, é um nome que já descreve o que ele é, né? Mordu em francês é mordido, mordu de latim é mordida. Ah, não, mas aí é diferente, né? Aí é mordiu, que aí Então, é mordido, né? Mas é do gaélico mesmo, do gaélico que descreve ali a besta fera. que é grande preto, né? Exatamente, é o grande urso negro. E assim, grande mesmo, porque você pode ver na cena da luta final, por exemplo, ele é muito maior, inclusive, que a rainha transformada. O Mordu deve ter o quê? Uns 5 metros, 4, 5 metros, pelo menos. Uhum. E ele é isso, ele não é só um urso. Para desenhar o Mordu, o pessoal da Pixar pegou não só o urso negro, mas também pegou outros bichos, né? Outros bichos selvagens. Eles falaram, olha, pega ali, tem o urso, ali pega, sei lá, a inspiração ali pega um lobo, pega outras feras aí que você conhece, um lobisomem, sei lá, faz ali uma besta fera mesmo, um monstro. O Mordu, ele não é só um urso, ele é um monstro. Ele é extremamente assustador. Assim, o nome do príncipe não é Mordu, Mordu é o apelido dele, como Ah, urso. isso, o Mordu, isso, é. O príncipe originalmente não se chama Mordu. Na verdade, não sabe o nome. Assim, a gente não recebe muito esse contexto. Mas enfim, o Mordu é basicamente a forma amaldiçoada dele. Uhum. E você percebe o seguinte: você percebe que o Mordu não é exatamente o príncipe. Não é assim, não é o príncipe agindo ali como uma fera. É uma fera que se apossou da alma do príncipe. O príncipe, na verdade, está preso naquele corpo de besta fera. Tanto que quando ele morre, sai o espírito dele e agradece a Merida. Exatamente, porque assim, eles poderiam ter feito o seguinte, tá? O Mordo morre, aí aparece aquela coisa meio sinistra lá, o espírito gritando, não sei o que, aquela coisa tenebrosa. Mas eles não fizeram assim. Eles fizeram o que exatamente? Eles fizeram a imagem ali do príncipe com uma expressão serena. Uma expressão serena como que de alívio, do tipo, finalmente a minha alma foi libertada. Obrigado. Finalmente estou livre, finalmente posso descansar em paz. Obrigado. Obrigado. Que é isso? Porque não foi o príncipe que foi morto. Foi basicamente a prisão em que o príncipe estava. É uma coisa, assim, se a gente for pensar, é uma coisa muito interessante. Não era o príncipe agindo por vontade própria. Até porque ele já não tinha mais vontade própria, sabe-se lá quantos séculos. Era simplesmente um monstro. O príncipe certamente não iria querer matar a Merida. Não iria querer avançar ali na mãe transformada em urso. O príncipe, assim, ele podia ter os problemas dele, ser bastante egoísta e tudo mais, mas, enfim, é um ser humano, afinal de contas. E Um também ser o, humano civilizado. e também o Mordu, ele é um. Ele é um vilão da Disney que não fala nada. É isso. Porque é isso, ele é só uma fera. E nem é a versão dele príncipe. Não fala Ele um não, dia.
Assim, o príncipe é por causa disso, né? Porque o príncipe, na verdade, já morreu há muito tempo. Uhum, O príncipe, assim, ele foi amaldiçoado. A alma dele é que está sofrendo ali dentro. uhum. Quando ele é finalmente libertado, é isso, aparece a imagem dele e ele finalmente pode descansar. E é isso, o Mordu, ele é um vilão que não tem um plano maligno. O plano maligno, na verdade, era o plano do príncipe lá atrás. Enfim, mas o Mordu em si é isso, é só essa criatura descontrolada. É o resultado dessa maldição que ameaça agora a rainha. Enfim. E é interessante, né? Porque no fim das contas, toda essa maldição ali do urso é Uhum. algo que serviu tanto para Merida quanto para a rainha terem um baita desenvolvimento, né, no filme. Principalmente a Merida. Uhum. Porque, pensa bem, a Merida é a filha rebelde e tudo mais. Aí o que que ela faz? Ela tenta. Não, ela tenta mudar a mãe. Não, Mas, vamos tentar mudar ela. mas assim, cara, você sabe que tem o curta do Mordu que explica que Isso assim, explica todo o contexto, né, da sim, lenda, que a gente viu as- em resumo no filme, né, mas que o curta expande. assim, o príncipe foi bem desgraçado, Sim, ele foi o vilão. porque os irmãos desafiaram ele novamente, que aí ele bebeu o feitiço, se transformou no urso e depois matou os irmãos ali mesmo. Então, ele foi o vilão. Uhum, O príncipe foi o vilão e ele provavelmente ele matou os irmãos de forma consciente, uhum, ou seja, tomando ali vantagem da nova forma dele, né? uhum. Porque E, pensa bem, no começo da maldição é isso, a pessoa ainda tem aquele resquício de humanidade, ela sabe o que tá fazendo. uhum, Aí, assim, provavelmente o príncipe ele se aproveitou, né? uhum. Dessa força que ele conseguiu e matou. E quando ele voltou para comandar o exército, todo mundo viu, pô, um ursão. Aí ele falou: Quer saber? Vou matar todo mundo também. Então, aí foi quando a fera começou a tomar conta, né? Que Uhum, aí já, assim, o poder já virou algo secundário, né? uhum. Do tipo, eu não consigo comandar minhas tropas. Eles não vão me obedecer. Aí foi lá: Quer saber? Eu vou destruir tudo. Destruir tudo e pronto. E foi aí que ele se tornou o grande monstro, né? Uhum. Desapareceu ali o resquício de humanidade que ele tinha e ele ficou permanentemente nesse estado feral. É isso, é assim, o príncipe, ele foi o vilão na época dele. Uhum. Ele foi o vilão. Só que, assim, a criatura, o Mordu, ele assim, ele não é exatamente o vilão, ele é uma besta fera, ele é um bicho perigoso. Mas ele não tem, assim, ele não tem um plano maligno. Ele é simplesmente uma besta fera amaldiçoada há séculos. Enfim. Você vê como é interessante isso aí, né? Uhum. Realmente parece um conto de fadas escrito há muito tempo. Mas é um roteiro original. Uhum.